celestial, Deus criador dos céus e da terra, Deus Altíssimo, Deus grande, Deus rico e misericórdia. Amém. Pai, te agradecemos pela tua presença aqui, Pai. Amém. Vem, Senhor, mais uma vez nos abençoar. Amém. Começa conosco este momento de pregação da palavra e termina, ó Pai. Amém. Vem circuncidar os lábios que falam. Vem circuncidar os ouvidos que ouvem. Amém. Vem, tu fala tu mesmo ao teu povo. Amém. Esse é o amablemente a nós, Pai, perdoa. Perdoa nossas fraquezas, Pai. Amém. Porque o homem não é digno, mas tu, Senhor, és aquele que dignifica. Amém. Abençoa o teu povo mais uma vez. Amém. Abençoa as ofertas, Pai. Abençoa a mão que te ofertou. Amém. Dá também aqueles que não tiveram para te ofertar nas próximas vezes. Amém. Lembra-te da tua igreja, Pai. Amém. Abençoa os estudos dos teus filhos. Abençoa as suas famílias, Pai. Abençoa as suas vidas, ó Deus. Abençoa os seus negócios. Enquanto pedimos isso com fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos. Enquanto estamos de pé, vamos aproveitar e tomar a nossa Bíblia no livro de Oséias. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Depois iremos a Zacarias 14. Oséias, capítulo 6. Logo depois do livro de Daniel. E antes está o livro de Joel. Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 6, no versículo 1 a 11. Lembra assim a palavra do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Amém. E viveremos diante dele. Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da mão, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles traspassaram o concerto com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue, como hordas e salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Amém? Amém. Zacarias 14, versículo 6. Versículo 6 e 7. É uma estrutura familiar. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, extrai isso pelo Espírito Santo o contexto que está planejado enquanto esperamos em Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
Que o Senhor vos abençoe. Amém. Deus abençoe mais durante e bem-vindo de nós. Então, nesta tarde eu quero pedir que prestemos atenção, porque na verdade trouxe um tema que seria um estudo para vários dias, mas eu vou ver como uma pregação, ou simplesmente como um ensinamento para um dia, porque eu quero falar de um outro tema que eu não consigo. E toda vez que eu preparo, não estou conseguindo trazer aqui o tema. Então eu quero falar hoje sobre um tema que o profeta pregou e ele intitulou, o irmão Vitor para escrever o tema e a leitura, e ele intitulou Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Amém. Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Irmão Branham diz que eu gostaria que nós reconhecêssemos em que hora estamos vivendo. Nós estamos quase chegando ao fim, como todos sabemos, e é por isso vocês deveriam conhecer a hora, o tempo e o sinal que vocês estão a receber. Irmão Branham diz que para sabermos ou conhecermos, as pessoas se distraem muito com pessoas que escrevem no quadro, não sei porquê. Acho que vou começar a escrever o tema antes de pregar. Porque irmão Branham diz que tens que prestar atenção, e prestar atenção é olhar ao pregador, não olhar ao quadro. Irmão Branham diz, se queremos conhecer ou se queremos saber a hora, nós olhamos no relógio. E se queremos conhecer que dia é hoje, nós nos viramos para o calendário, para ver aquele dia que estamos vivendo. Irmão Branham diz, se queremos conhecer aquele tempo que estamos a viver, se queremos conhecer qual é o tempo de Deus, irmão Branham diz, olhar Israel. Amém. Ora, Israel é o relógio de Deus. Amém. E como acabamos de ler aqui no livro de Oséias, Oséias nos traz uma repreensão. Oséias era um profeta e Oséias aqui está a profetizar. Note, irmão Branham na pregação reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Em parágrafo 54, irmão Branham diz, agora em Oséias 6:1 diz, tornemos ao Senhor. Recorda, ele disse que eles seriam espalhados. E Deus falando por intermédio de Oséias. Ele disse que seriam espalhados e foram. E ele disse, eles retornarão ao Senhor após terem sido dispersos e ele os ligará. Amém. Deus disse que vai espalhar o povo, mas depois vai lhes ligar. Amém. Ora, isso está muito mais ligado com, se vocês querem entender bem isso aqui, leiam na pregação 70 semanas de Daniel. Irmão Branham não explica mais sobre isso, irmão Fiel já pregou sobre isso aqui. Eles retornarão, o irmão Branham diz que ele vai retornar e vai ligar depois de eles espalhar. Agora observe, retornar, ser disperso, o segundo. Eles foram dilacerados e foram cegados. O povo de Israel foi cegado. Isso foi exatamente o que aconteceu. Ele nos curará e nos ligará. Deus prometeu. Em Ezequiel 37, os ossos secos, o vale cheio de ossos secos. Ezequiel viu essa profecia. Porque Deus prometeu que vai destruir, vai dispersar, vai dilacerar, mas depois vai ligar e curar a ferida. Amém. Irmão diz, Ezequiel viu o retorno deles. Então, observe, Oséias disse, depois de 2 dias, ele retornaria para eles. Ora, depois de 2 dias, ele nos receberá e nos dará, nos revivificará. Agora, reviver não significa ressurreição. Reviver ali é a mesma palavra usada em outro lugar. Eu olhei, significa um reavivamento. Amém.
Ora, reviver, revivificar. Mamãe diz que revivificar significa mamãe diz que é ser reavivado. Amém. No terceiro dia que ele faria isso, a Bíblia diz depois de 2 dias, ele nos revivificará, após ele ter nos espalhado e nos cegado e nos despedaçado. Deus é que promete que vai separar, que vai cegar, que vai cortar, que vai dilacerar, mas depois vai voltar tudo na sua posição. E isso acontece, mamãe diz, a Bíblia diz, depois de 2 dias, no terceiro dia. Amém. Ora, irmão nos fala que existem 2 dispensações. Existe a dispensação judaica e existe a dispensação gentia. Amém. Ora, a dispensação gentia é exatamente na dispensação da paternidade. O Deus Pai. Ora, quando é que isso aconteceu? Nos patriarcas. Deus foi Pai. Ora, a dispensação gentia é ao longo das eras. A dispensação judaica é quando Deus tratava com os patriarcas. A dispensação gentia é ao longo das eras. Onde Deus é filho de Deus. Amém. Note, aqui, irmão Branham depois nos esclarece. Irmão Branham diz que essa escritura se cumpriu quando? O povo foi cegado. O povo de Israel foi cegado. Por quê? Nós todos conhecemos que Deus pegou a graça que seria dos judeus e passou aos gentios. Amém. Escute, reconhecendo o seu dia, sua mensagem 55. Vocês sabem, os judeus foram cegados com o propósito de que pudéssemos ter a visão. Eles foram dispersados e espalhados como uma nação e rejeitaram seu Messias. Para que nós pudéssemos receber, para que pudesse haver povos chamados gentios por amor do seu nome. Amém. Amém. Vocês conhecem a escritura no livro de Efésios capítulo 4. Que Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. Não diz aqui que Ele cegou o povo de Israel para pegar a graça que era deles e trazer até os gentios. Amém. Trazer até o povo gentio por amor do seu nome. Amém. Amém. 34, na minha pregação. Agora, nós observamos domingo passado, houve pregado os dias da festa. E houve uma festa dos Pentecostes. Entre a festa do Pentecostes e a festa das trombetas, houve um longo período. Entre a festa dos Pentecostes até a festa das trombetas, houve um longo período de tempo. Irmão Branham diz que este tempo durou 50. Porque Pentecostes significa 50. Irmão Branham diz, esse era o molho movido. Ou a colheita. A colheita das primícias. Os primeiros frutos da colheita eram trazidos. E nós vemos que esse é o tipo lá do passado com as primícias dos frutos naturais. Representando primícias dos frutos do Espírito Santo. E serem derramados sobre o povo. E nós concluímos então que aqueles 50 dias foram recebidos pelos gentios. Amém. Amém. Ora, há um espaço de tempo. Deus sai dos judeus e vai aos gentios. É exatamente o período de Pentecostes até a festa das trombetas. Por isso que quando irmão Branham queria pregar sobre a festa das trombetas, irmão Branham disse que ele se sentia aborrecido. Porque as trombetas não é para a igreja. As trombetas são para o povo de Israel. Amém. Então, antes da igreja, ou antes que as trombetas sejam tocadas em Israel, há um período.
E este período é de 50. Amém. Escuta, 50 quer dizer Pentecostes. Amém. Amém. Irmão Branham diz: Deus chamou dos gentios um povo para o seu nome, a festa do Pentecostes. E nós temos passado por essa longa festa de Pentecostes. Ora, esta festa de Pentecostes é exatamente as eras da igreja. 35. Agora, realmente, nos 50 dias, exatamente, ou haveriam exatamente 7 sábados. Amém. Amém. Nesses 50 dias, nesse período de Pentecostes, é exatamente 7 sábados. Amém. Amém. Irmão Ana diz, e 7 sábados representam as eras da igreja que seriam chamados no tempo da festa pentecostal. Amém. Amém. Que estes 7 sábados, estou aí devagar para as pessoas perceberem, estes 7 sábados é um período em que Deus vai chamar uma noiva. Amém. Ao longo das 7 eras da igreja. Amém. Agora, no final daqueles 7 sábados, os quais têm sido, havia o dia da expiação. Amém. Havia o dia da expiação. Note que a festa das trombetas. Avança. Note, temos aqui a zero da igreja. Deus abençoe o projeto por desenhar isso. Temos aí as eras da igreja. Irmão Branham diz que é exatamente o tempo dos gentios. Amém. Irmão Branham diz que. Escuta, vamos ler agora. 61. Vou pagar, por isso que eu disse que seria um estudo de vários dias. Agora observe cuidadosamente. Depois de 2 dias, agora, isso não quer dizer 2 dias e 24 horas. Não é isso. O que são esses 2 dias que a Bíblia diz em Oséias? Isso aconteceu lá atrás, muitas centenas de anos passados, vê? Isso significa 2 dias com o Senhor. Amém. Por quê? Porque um dia para o Senhor são 1000 anos. Agora, você sabe quanto tem sido desde aquele tempo? É por isso que eu disse que é exatamente as 70 semanas de Daniel. Porque Cristo foi cortado. Amém. E no período, escuta, no período das eras da igreja, a partir da primeira era até aqui, tem que ser 2000 anos. Amém. Porque Amém. Deus criou o mundo 6 dias e no 7º dia ele descansou. Amém. Note, depois de 2000 anos, depois da queda, porque antes da queda era eternidade. Amém. Depois da queda, os dias começaram a se contar. Até que Deus destruiu. Meu Deus. Avança. Esse é outro tema. Irmão Mano diz, mas agora. Irmão, escuta, irmão Mano diz aqui. 1000 anos. Irmão Mano diz, desde o tempo de Oséias até aqui, são mais ou menos aproximadamente 2000 anos e 700 e alguma coisa dias. Isso quer dizer o quê? Que Deus está se alongando. Porque a Bíblia diz que seriam 2 dias. No 3º dia, Deus ia restaurar tudo que ele destruiu no povo. Deus ia pegar de novo a graça que está nos judeus. Deus levaria até, que está nos gentios. Deus levaria para os judeus. Yes. Depois de 2 dias, no 3º dia, Ele nos revivificará e nos dará vida em sua presença. Amém. Aí estão as suas trombetas vindo.
Essa é a hora que estamos vivendo. Amém. O dia em que estamos vivendo. Note que nós já ultrapassamos. Já não estamos do normal. Porque seria 2000 anos. Já estamos a 2000 anos e 100 e tal. Yes. Então, vocês têm que perceber, vocês vão notar que na verdade o tempo é curto. É Deus sendo longânimo. Então, o que é que tem que acontecer? Nós temos que reconhecer o dia em que estamos vivendo. Amém. E a nossa mensagem. Amém. Note que este período gentio, são exatamente as 7 eras da igreja. Apocalipse capítulo 1. Amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, vamos começar no versículo 4. João, as 7 eras da igreja que estão na Ásia. Graça a Deus seja convosco. Por toda parte daquele que é, e que há de vir. Amém. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Amém. Aquele que nos ama e que no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele é glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, Amém. até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Amém. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vou procurar, na verdade, onde é que eu queria chegar. Versículo 10. E eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Efeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Perceba uma coisa aqui. Amém. A Bíblia nos diz de castiçais de ouro, com 7 lâmpadas. E se ler mais à frente, vão ler que a Bíblia diz que havia estrelas na sua mão. Vocês conhecem o escritor? Amém. Irmão não diz, e a Bíblia diz depois, que estes 6 castiçais são exatamente, ou 7 castiçais, são exatamente as 7 eras da igreja. Amém. Amém. Versículo 20 ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que vi na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Amém. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Os castiçais são as 7 igrejas. Amém. E as estrelas que vocês viram são os 7 anjos das 7 igrejas. Amém. Isso quer dizer que cada
A Bíblia não é livro de um teólogo. A Bíblia é livro de um profeta. Só um profeta pode revelar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que a palavra sempre vem ao profeta. E acrescentemos que Deus não faz nada sem revelar seu servo profeta. Exatamente isso. Note. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Note que a Bíblia também, como acabamos de ler no livro de Zacarias 14, a Bíblia nos fala da luz. Olha, a luz é sempre um grande tema. A luz é sempre um grande tema. Irmão, olha pela revelação da palavra, pela inspiração. Um dia ele prega sobre as áreas da igreja. Um dia ele prega a palavra e faz exatamente este desenho. Amém. Dias depois, Deus vindicou isso com sinais do céu. Amém. E vocês sabem muito bem que a primeira Bíblia de Deus para os zodíacos. Amém. Deus escreveu no céu. Deus escreveu na natureza. E Deus vindicou isso no céu. Note, a primeira vez que um Papa pisou Palestina, a primeira vez que um Papa foi até Jerusalém, aconteceu um eclipse. Aconteceu um eclipse na lua. A lua se escureceu. Isso aqui é a lua. Foram as imagens tiradas pela ciência. Amém. Vamos ler. Exposição das Eras, vocês têm esse livro. Visão de Patmos. Amém. Visão de Patmos, página. Acho que é página 43. Vou lá ver. Sei, página 43. Pô. Mamãe também repete algumas coisas que eu disse aqui. Página 23. 23 não podemos. Esse é exatamente o que eu acabei de ler. Sim, ali está ele no meio dos castiçais, com as estrelas na sua mão. É noite, porque aí é que nós usamos as lâmpadas para a luz. E é aí que as estrelas são vistas a brilhar e a refletir a luz do sol. E está escuro. A igreja está caminhando pela fé na escuridão. Amém. Deixa aqui eu vou ler. Vamos na página 9. Quero exatamente ler o que Mambana fala sobre o eclipse. Visão de Patmos 9. Deixa eu ver esse ano. Mas isso acabamos de ler também é importante. Era de Laodiceia, perdão. Era na página 43 da Era de Laodiceia. Só acho que tem esse livro. Okay. Vamos mesmo devagar, se não terminamos hoje, vamos terminar no outro dia. Na página 43, exatamente. Agora, pense nisso. A igreja brilha com a luz refletida de Cristo. Amém. Ele é o sol. E a igreja é a lua. A igreja é a lua. Amém. Ora, uma mulher na Bíblia tipifica a igreja. Amém. A igreja é a lua. E a lua só brilha quando o sol não está. Mesmo assim, a lua só brilha porque há um sol em algum lugar que reflete a sua luz. Quando vocês veem a lua de noite, é porque há um sol em algum lugar. Assim, esta esfera de luz é a lua. Aí. Tinha diminuído desde uma lua quase cheia na primeira era, até uma tira na quarta era, mas na quinta era começou a crescer.
Na sexta, cresceu bastante. Durante parte da sétima, ainda estava a crescer, quando de repente parou e diminuiu até ficar quase sem nada. Para que, em vez de luz, ficasse a escuridão de apostasia e no final da era tinha parado de brilhar porque a escuridão tinha tomado o controle. Cristo estava agora fora da igreja. Amém. Aqui está o sinal no céu. Irmão Branham diz: o último eclipse da lua foi um eclipse total. Amém. A lua desapareceu totalmente. Amém. Diminuiu até chegar à escuridão total em 7 fases. Na sétima fase, a escuridão total chegou, enquanto o Papa de Roma, Paulo VI, Amém. foi à Palestina para fazer uma jornada santa em Jerusalém. E foi o primeiro Papa a visitar Jerusalém. Amém. O Papa chama-se Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro e este tem esse nome. Repare que é o sexto. Ora, 6 é o número do homem. Amém. Sim. Preste atenção que a primeira vez que um Papa visitou Palestina, houve um eclipse total em 7 fases. Mas na última fase foi a escuridão total. Amém. Amém. Foi a escuridão total. Visão de paz, vamos ver se não é exatamente isso que eu queria. Não, é mais ou menos isso. Agora perceba uma coisa. Que houve uma escuridão total nas eras. Irmão Mano diz que ele começou bem. Tinha luz, mas depois ele foi diminuindo. Até na quinta começou a crescer, mas depois sumiu totalmente. Era a escuridão total. Irmão Mano diz, irmão Mano aumenta uma pequena luz aqui. Uma pequena luz aqui. Mas diz, é o pequeno povo que restou. Amém. Escute. Em cada era, Deus envia um profeta. Amém. As estrelas que vocês veem aqui são os profetas. Amém. Olha, ele começa com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e termina com William Branham. Amém. Note, meu Deus, é assim que acontece com a igreja. A videira foi dividida. Visão na página 9. A videira foi dividida e os ramos foram enxertados. Enxertaram ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos e ramos pentecostais. E aqueles ramos estavam a dar frutos batistas, metodistas, pentecostais e presbiterianos. Sementes denominacionais de onde produzem seu fruto. Ora, irmão Branham compara as eras da igreja com a árvore. Irmão Vitor já pregou aqui sobre a restauração da árvore noiva. Amém. Percebam que eles vêm com quem? Com os ramos batistas. Com os ramos batistas. Depois vem com os ramos metodistas com Lutero. Depois vem com os ramos presbiterianos. Vamos começar com Martim. Porque escute, irmão Branham diz, vamos ler, que a era pentecostal é exatamente a era de Laodiceia. Amém. Amém. A era pentecostal. Note, se alguém diz que é pentecostal, digo isso como uma organização, ele está exatamente na era de Laodiceia. Amém. Está nas trevas. Amém. Porque tudo isso é Laodiceia. Yes. Mas eu queria, antes de avançarmos, queria tocar em um ponto que será essencial. É o que?
Irmão Branham diz que Deus, Jesus Cristo, vem em 3 nomes. Amém. Ou em 3 nomes de filho. Se assim posso dizer. Amém. Vamos dizer, Jesus Cristo vem em 3 nomes. Vem como filho do homem, que é o profeta, filho de Deus, o qual, ao longo das eras, na dispensação. E depois então vem como filho de Davi. Filho de Davi é para reinar no milênio. Irmão Branham diz que entra o filho. Ele vem como filho do homem. Quando? Na sua primeira vida. Amém. Aqui. E ao longo das eras, ele é filho de Deus para interceder. Irmão Branham diz que temos a dispensação da paternidade. Aqui, a dispensação do filho. Irmão Branham diz que o que vem a seguir é o milênio. Irmão Branham diz assim a seguir. Note, aqui ele é filho de quê? Filho do homem. Porque ele veio para os judeus. E na era dos judeus foi a era judaica. Foi a dispensação judaica. Ele veio para os judeus. Ele veio como Messias. E o povo lhe rejeitou. Ele só e vai como filho de Deus. Se assenta à direita do Pai. Para fazer o quê? Para fazer intercessão por este povo aqui ao longo das eras. Escute, a esposa de Cristo não é só na era de Laodiceia. São todos aqueles que creram nesses mensageiros ao longo das eras. Paulo é nosso irmão. Irineu é nosso irmão. Columba, todos esses, nós les veremos do outro lado. Depois, ele veio como filho de Davi. Para fazer o quê? Para reinar no milênio. Mas o irmão Branham diz que antes dele se tornar filho de Davi, ele vem de novo. Ele abre uma brecha e vem como filho do homem. Escuta, como filho do homem, ele não vem na era de Laodiceia. Por quê? Porque quando Cristo vem, irmão Branham diz, escuta, o profeta, o mensageiro de Malaquias é Cristo também. Irmão Branham diz, quando Cristo vem, ele foi posto fora da igreja. Irmão Branham diz, é a única igreja que mantém Cristo fora. Por isso, quando ele vem como filho do homem, ele não pisa os seus pés no chão. Ele entra no povo. Quando ele vem aqui como filho do homem, nessa brecha entre filho de Deus e o filho de Davi, ele vem como profeta. Irmão Branham diz que, escute, os pentecostais expulsaram profetas. Os batistas, o próprio pastor de William Branham, o Roy Davis, expulsou William Branham.
169. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a sua própria palavra, de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, escuta, ele está para retornar à sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo que um profeta. O poderoso é nós. Agora, acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, se você notar, ele vem em nome de 3 filhos. Ele vem em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, no Filho de Davi. Ele vem como Filho do Homem, como Ezequiel 2, capítulo 3. Jeová ele mesmo chamou Ezequiel de quê? O profeta de quê? Filho do Homem. Mamãe diz, Filho do Homem significa um profeta. Amém. Ele teve que vir dessa maneira para cumprir o quê? Deuteronômio 18:15. Que Moisés diz, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim. Escuta uma coisa, o profeta é enviado para a era de Laodiceia, mas ele é expulso. Não ele que foge, não ele que nega, mas ele é expulso. Amém. Irmão, não diz que Deus nunca se referiu. Jesus Cristo, quando veio, nunca se referiu como Filho de Deus. Porque a missão que ele vem fazer não é de Filho de Deus. Ele vem cumprir a missão do Filho do Homem. Manifestar o sinal do Messias. Muda Deus seu parecer, escutem. Mas agora ele é, no decorrer das eras da igreja, ele tem sido Filho de Deus. Ei, irmão Branco. No decorrer das eras da igreja, aqui, nesse espaço, ele é Filho de Deus. No milênio ele será filho de Davi, sentado no trono de Davi. Mas este meio tempo, nós verificamos pelas escrituras que ele está para se revelar novamente como Filho do Homem. Neste meio tempo, neste intervalo aqui, entre Filho de Deus e Filho de Davi, ele se revela de nós como Filho do Homem. Como o quê? Como um profeta. Jesus disse em São Lucas capítulo 17, versículo 30, que como aconteceu nos dias de Noé. Ele contou acerca do tempo de Noé e disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse Filho de Deus. Ele nunca disse Filho de Deus sendo revelado. Ele diz o Filho do Homem. Isso quer dizer que estamos na dispensação do Filho do Homem. E quando ele vier, ele fará o quê? Escuta, estamos a falar do Senhor Jesus Cristo. Oh, amém? Estamos a falar do Senhor Jesus Cristo. Então, nota, o nosso ponto hoje, já falamos um pouquinho das eras. Eu queria geralmente mostrar o que são essas eras. Já lemos em Apocalipse, são as 7 igrejas da Ásia, que são os tipos das eras da igreja. Mas percebam que o nosso foco era Laodiceia. Porque, como eu disse no princípio, nós queremos conhecer qual é o nosso dia e qual é a nossa mensagem. Em que tempo estamos a viver? Na mesma pregação que eu conheci no seu dia, sua mensagem 27. Então, nós vemos, antes dos 7 selos que escondiam todos os mistérios,
Não sabendo eu que eu estava desenhando no quadro para as áreas da igreja, eu não sabia. Deus sabe. Realmente, pela visão, eu desenhei aqui. Não sabendo que Deus, 1 ano e 6 meses mais tarde, ia vindicar aquilo nos céus. Amém. Na lua. Colocar aquilo através dos jornais nacionais. Eu não sabia disto. Eu sabia que haveria uma misteriosa escuridão na lua para representar esta era de Laodiceia. Diz que o nosso foco é de Laodiceia, 27. Agora, nos jornais, vocês só têm 6 eras. É porque a igreja de Laodiceia foi obscurecida completamente. E se vocês observarem a aplicação espiritual, como Deus traçou aquilo no céu, quando eu fiz aqui sobre a terra, eu deixei um pequeno espaço. Mamãe deixou um pequeno espaço. Como vocês veem, só uma pequena e fraca luz. Não é isso? Isso foi precisamente antes que o eleito fosse chamado. Amém. O que a mamãe quer dizer? Que quando o eleito for chamado, tudo isso estará no corpo. Amém. Tem que desenhar como é que eu preto. Mas não faz mal. Tudo isso estará preto ou escurecido. Mas eu deixei só um pouquinho, porque se calhar o último eleito ainda não entrou. Mas se ele entrar, não fica nada aqui. Amém. 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 Meu Deus. Não diz? Isso significa que talvez o último foi chamado. Mas qual é essa mensagem? Qual é o nosso dia? Queremos conhecer qual é o nosso dia. Qual é a nossa mensagem? Amém. 38. Agora, a mensagem do 7º anjo é abrir os mistérios dos céus. Amém. Chamando os trabalhadores gentios da 11ª hora para receber o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Agora Jesus ensinou. Ele disse que havia algumas pessoas que seriam para a colheita, que sairão para a colheita. Elas foram contratadas. E quando elas foram de manhã cedo, elas receberam 1 hora, 1 centavo por dia. E então, ao meio-dia, alguém mais veio e foi para trabalhar. E então, na 11ª hora, aquela é a última hora do dia. A última hora do dia. É quando tudo. A 11ª hora é 23 horas. 23 horas, 11ª hora. Não é 23 horas? 11ª hora. 23 horas. É quando tudo está escuro. É quando as coisas estão a ficar escuras. Escute. Então, na 11ª hora, aquela é a última hora do dia. 23 horas. Última hora do dia. Alguém entrou e recebeu a mesma remuneração que os da primeira hora do dia receberam. Ora, os da primeira hora receberam o quê? O derramamento do Espírito Santo. E o que foi? O Pentecoste. Eles receberam o quê? A chuva de bênçãos. Receberam o quê? O batismo do Espírito Santo. E irmã Mara diz que aquilo foi simplesmente um gás. Eu venho. Meu Deus. Mas hoje, com o Filho do Homem no campo, com o Filho do Homem no campo, nós vamos receber a plenitude do Espírito Santo na sua totalidade. O que é? É a própria pessoa de Cristo. É por isso que aqui eles receberam o Espírito Santo, mas quando sobem até aqui, eles recebem Cristo mesmo. Escuta, isto é tão perfeito, 39. Como os mensageiros da primeira hora, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, eles entraram no dia de Pentecostes. Depois houve uma era negra que os impediu. Então, na metade do dia, Lutero, Wesley e eles entraram. E daí deve haver uma mensagem no entardecer.
e receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. Amém. Irmão, ela diz: a mensagem do entardecer é para restaurar, trazer de volta a mesma coisa outra vez. Amém. Note que a partir daqui, Lutero, Wesley, irmão, ela diz: a partir da quinta, ela começou a diminuir, até que ficou escuro. Note o que tem que fazer. Irmão, ela diz que os trabalhadores da primeira, Amém. os trabalhadores da última, vão receber o mesmo salário. Amém. O mesmo batismo do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ler Joel. Joel, capítulo 2, versículo 23. Amém. 23 a 25. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. E fará que descer a chuva, a temporã e a seróia, no primeiro mês. Amém. E as eiras se encherão de trigo, e as lagas transbordarão de mocho e de ouro. E farei que restituir-vos. Amém. Oh meu Deus. Amém. Amém. Deixa eu. Amém. Amém. Eu tenho que usar. Vou usar os óculos mesmo. Mas se vocês já estão aleijados assim, eu não vou ler mais. Espera o outro. O que é que ele diz aqui? Restituir-vos os anos de que foram consumidos pelo gafanhoto. Exatamente o que? A restauração da árvore nós. A lagosta e o pulgão e a aruga e o meu grande exército que enviei contra vós. Amém. E o que é que ele vai fazer? Quando ele derramar a chuva, ele vai restituir tudo que eles perderam, ao longo do deserto. Amém. Porque aqui estava bom, estavam aí bem, mas depois começou a diminuir. Por quê? O gafanhoto, a lacusta, todos eles comeram da árvore. Amém. Destruíram da árvore. É preciso uma restauração. Amém. E a Bíblia diz que é o que? A chuva temporã e a chuva seródia que vão fazer o que? Que vão restituir. Amém. Irmão Branham diz que hoje as duas chuvas caem ao mesmo tempo. Na pregação o sinal, o super sinal não diz isso. As duas chuvas caem ao mesmo tempo. Amém. Para fazer o quê? Para voltar a árvore na sua posição original. Amém. Escute, 121. Restaurar o que nesses últimos dias? Vocês, irmãos denominacionais, ouçam. Restaurar a original festa pentecostal. Amém. Como foi no princípio, assim será restaurada antes que só a festa da trombeta de Israel. Amém. Antes que as trombetas soam no povo de Israel, irmão não diz que ela vai restaurar. O Espírito Santo volta de novo. O Espírito Santo genuíno volta de novo na igreja. Amém. Irmão não diz, como foi no princípio assim, já disse, tem que ser restaurado. Tem que haver algo para fazer isso. Irmão Branham diz, Malaquias 4 disse que restauraria a fé dos pais aos filhos. Que isso aconteceria. Note que as duas chuvas quando caem é para restaurar. Amém. As chuvas quando caem inundam as barreiras de separação. Amém. 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 Eu não quero separação.
Escuta, igreja. Mesmo se alguém crê noutra doutrina, é nosso irmão. Amém. Eu já contei essa história aqui. Havia partes que estavam separados por um muro. O muro estava separado. E eles só viam os outros do outro lado. Só viam os outros. Não se viam. Só viam os outros do outro lado. Mas um dia quando choveu, a chuva inundou. Quando inundou, os patos começaram a subir. E quando eles subiram, eles podiam encontrar o outro. E podiam se salvar. Dizer, irmão, que Deus te abençoe. É por isso que a chuva temporal e a chuva serôdia tem que cair ao mesmo tempo para inundar as barreiras de separação. Mesmo seu irmão, tendo uma outra doutrina, eu posso dizer, irmão, que Deus te abençoe. Por quê? Deus. Porque esta mensagem nos traz a unidade. E mamãe não pregou o tempo da união. O que nos une é mais forte. Não são as doutrinas. E o que é que nos une? É o William Marion Branham. A coisa forte que nos une é o William Marion Branham. Segregação é comum. Vamos continuar. Reconhecendo o seu dia, a sua mensagem. Fala com ele. Lembra-se da visão da semana passada? Quando a noiva veio, a pré-estreia dela. E mamãe não teve uma visão. E o que é que mamãe não vê? Irmão não vê a apresentação, a pré-estreia da noiva ao longo das eras. E mamãe não disse que viu a primeira. Da primeira era, estavam bem vestidas, estavam bem apresentadas, com cabelos longos, não com tuna baby, não de calça. Escutem uma coisa, pessoas já escutam. Se no céu não vamos usar calça, por que vamos aqui na terra? Avança. Se no céu não vamos usar calça, por que vamos aqui na terra? Então, era uma pré-estreia. A esposa estava a se apresentar. O dinheiro de Paulo passava. Mas o irmão não diz. E quando chegou na última era, foi uma feiticeira que estava a lhes conduzir. A Jezabel. Estavam todas mal vestidas. Uns meteram tuna bem, uns estavam não sei como. Irmão, mas não diz, meu coração começou. Eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, tá o trabalho que os homens de Deus fazem. É isso aqui que nós preparamos para Cristo. É isso que nós chamamos a noiva de Cristo. E o irmão começou a chorar. As mulheres estavam mal vestidas. A imoralidade. Escuta, vou terminar a visão. Vamos ler aqui. 167. Eu vi uma mulher outro dia rindo com uma moça. Em um grupo de mulheres seminuas, com a moral mais baixa do que uma cadela. Uma mulher que se veste mal, nem mesmo comparada a uma cadela, ela está mais baixa do que a cadela. Meu Deus. Amém. Nunca uma cadela saiu para se pintar. Fica com as costas fora, parece uma porca. Já viste porca usar saia? Nunca viram as costas toda bem? É porquice. Amém. E essas cadelas estavam rindo de uma mulher deitada com um vestido comprido. Ouça aqui, você mulherzinha, ela tem algo sobre o que você nada sabe. Essa mulher bem vestida, que saia longa, que se cobriu, que não se maquiou, que não meteu pó, areia, não sei onde é que foi. Suba. Ela tem moral. Você não mesmo sabe que nome é esse.
Nem sabe o que é isso morar. Você o perdeu na infância. Quase. Você nem mesmo distingue o certo do errado. Estava conversando com uma jovem, está me falar para ti. Olha, escuta. O nosso Deus é diferente do Deus. Amém. Amém. Eu não creio em um Deus que deixa sua filha usar mini saia. Se ela mesmo disse na Bíblia que quando a mulher sai assim, se um homem cobiçar, este homem pecou, cometeu adultério, como é que ele vai deixar mais a filha sair para tentar o filho de Deus? Eu não creio nisso. Eu disse, nosso Deus é diferente, nosso Deus não permite isso. Amém. Ele me disse que o Senhor me ajuda. Eu disse, tá bom, te ajudo também. Ela traz algo escondido em seu coração sobre que você nada sabe. Você perdeu isso. Jamais pode encontrar. Não a chame de antiquada. E assim por diante dessa forma. Ela conhece algo a respeito do qual você nada sabe. Ela tem escondido em seu coração o tesouro da decência. Amém. Você não conhece uma palavra dessa. Sua mamãe te criou dessa maneira. Seu pastor o permitiu. Isso mostra onde ele se encontra. Agora, estou pregando a respeito dele aqui. Vê onde vocês estão? As mulheres se vestem mal. Na última era principalmente, a mamãe diz, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Mas o que aconteceu? A mamãe diz que depois lhe disseram, vire e olhe. E vi a outra igreja. Estava bem vestida. Bem representada. Que não faz cortes. Que não pinta cabelo vermelho. Que não trança postiços de cor. Estava bem vestida. Estavam ali a desfilar. Estavam ali a andar. Mamãe diz, glória a Deus. Existe uma noiva. Ainda que todos, no verão, usam tuna baby, saias curtas. Existe uma noiva. Irmã Mãe diz que essa que chegou foi exatamente como era a primeira. Percebe? Foi exatamente como era a primeira. É exatamente a restituição. Os da primeira serão semelhantes a esta. Irmã Mãe diz, lembra-se de minha visão? Eu disse, se o povo de Paulo entrar, então não entrará. Porque eu fiz exatamente como é. Vou permanecer como isso. E não me diz. E milhões atiraram suas mãos, dizendo, nisso estamos descansados. Hoje estamos a viver no tempo da restituição. Exatamente como foi pregado no princípio. Então nós estamos repousados nisso. Estamos repousados nas palavras infalíveis que saíram na boca do William Branham. É nisso que estamos a repousar. Irmão Mãe diz, seus de Paulo, os meus também. Os meus. Se lembra não? Os meus. Os meus. Agora escuta. Ela disse através de Osés, eu tenho cortado. Agora vejam, ele está falando a Israel. Eu tenho cortado. Em outras palavras, eu tenho despedaçado. Despedaçado através dos profetas. Essa é a maneira como Deus faz com seu povo. Ele os corta do restante das nações. Por meio de quê? Sua espada de dois gumes. Sua palavra. Ele os despedaça. Sua nação das nações. Ele despedaçou sua nação das nações. Escutem.
pelos profetas, sua palavra vindicada. Assim, ele tem cortado sua noiva das denominações. Por quê? Por sua palavra prometida por Malaquias 4. No último dia, cortou a sua noiva, cortou a do resto das igrejas. Amém. Cortou fora a sua noiva. Amém. Oh, mas se Deus nos separou, como é que vamos mais buscar as coisas que estão lá? Como é que você tem coragem de buscar música do mundo e trazer aqui? Como é que você tem coragem de buscar músicas pentecostais e trazer aqui na igreja? Se Deus nos cortou. 197. Pentecostais. Oh, que coisa! Por que vocês não reconhecem seu dia? Reconheçam o tempo do entardecer. Ele está aqui para vindicar a vida de Cristo. Para vindicá-la. Nós estamos no fim. Reconheça o seu dia. E mamãe não está a falar que os pentecostais não reconhecem seu dia. Mas como é que a música de alguém que não reconhece seu dia você vai cantar? Meu Deus. É como? Como é que você vai cantar música de alguém que não reconhece seu dia? Ou porque não também canta Jesus? Não! Ele primeiro tem que reconhecer. Portas na porta. 52. Então, nós encontramos que nossa mensagem é, hoje, a mensagem que temos de saia da Babilônia. Amém. E estejam livres e cheios do Espírito, e suas lâmpadas adornadas e limpas. A mensagem do irmão Branham é sair delas. Amém. É sair da Babilônia, da confusão. Amém. Vamos ler uma festa das trombetas. Fecha das trombetas 54. Agora escutem. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste ou dos pentecostais, eu estaria na igreja de Laodiceia. Se eu vir com música dos pentecostais, estou na era de Laodiceia. Irmão Branham diz, isto não estaria certo. Está errado. Irmão Branham está falando, está errado. Irmão Branham diz que nosso irmão é aquele que come a mesma comida que nós. Mas o Paul Reeder também escreveu somente que foi um batista. Irmão Branham diz que o Paul Reeder, o meu amigo, eu sentava e escutava a pregação dele. Irmão Branham diz, ele escreveu somente que para mim. Agora percebam, irmão Branham diz, eu creio que o Paul Reeder está do outro lado. Irmão Branham crê que este compositor foi no céu. Estes vossos compositores, quem confirmou que eles foram lá? Quem confirmou que Bambina foi no céu? Quem confirmou que Sofia, vossa irmã, foi no céu? Irmão Branham quando chegou, porque o profeta quando chegou dentro da era. Ele estava no meio dos pentecostais, estava no meio dos batistas. Quem batizou o profeta foi o pastor Batista, foi o Roy Davis. Então nem não batismo no profeta, isso foi um batista que ele batizou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto William Branham estava no meio dele, ele podia cantar seus hinos. O Paul, irmão Branham disse que ele está lá. Irmão Branham conta uma vez uma história quando ele estava a morrer. As pessoas foram lá e começaram a cantar música lenta. Ele disse, estão cantando assim por quê?
Quem está a morrer sou eu, vocês. Então aquele que começou a glória ao salvado. Mamãe era uma testemunha desse show. Mamãe disse um verdadeiro pregador da palavra. Amém. Por essas vossas músicas se foram buscar. O Charles Wesley, o irmão de John Wesley, que escreveu todos esses hinos, ele escreveu segundo a mensagem do seu tempo. Amém. Toda pessoa que quiser escrever tem que escrever segundo a mensagem de William Branham. Hoje, se você quer cantar, tem que cantar a mensagem. Isso. Vamos avançar. Irmão Branham diz que quando Deus envia um homem, ele equipa este homem. E Deus, irmão Branham diz que ele reserva, ele prepara um povo para lhe receber. Amém. E é este povo que reconhece a mensagem. Este povo que reconhece a mensagem. Meus irmãos, vou vos dizer uma coisa. Já vamos entrar na mensagem. Mas ainda vou tocar um pouquinho no dia. Amém. Em que dia que estamos a viver? Se alguém disser que estamos na era de Laodiceia, ele é um pentecostal. Amém. Denominacional. A igreja está fora. Aleluia! Eu não quero tocar outros pontos. Reconhecendo o seu dia, sua mensagem. Parágrafo 72. Os gentios são chamados. A noiva está pronta. O rapto está à mão. Podemos compreender isso? Podemos realmente crer nisso? Essa é uma história que foi contada. É um mito para nós. É algo que parece real. É algo que podemos crer. Ou é algo que está em nós. Que é parte de nós. Que é mais do que vida para nós. Que atitude nós estabelecemos esta manhã, esta noite, neste tabernáculo? Lembre-se que será um rebanho que a receberá. Amém. Não é um grande número de gente. Amém. São poucos que reconhecerão. Amém. 59. E a visão disse: mostrou-me que ela estava nua e não sabia. A era de Laodiceia. E cega, como foi cegado, para que os gentios pudessem entrar, agora os gentios são cegados, de modo que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. Amém. A graça foi tirada dos judeus, foi levada aos gentios. Não era mesmo? Da mesma maneira que os gentios foram cegados e não reconheceram o Messias, é da mesma maneira que o povo hoje é cegado e não reconheceram o Messias. Amém. Não reconheceram o Messias. A graça que está aqui vai voltar para os gentios. A graça vai voltar de novo para os judeus. O que é? É Apocalipse capítulo 11. É a vida dos dois. É o tempo em que os profetas, ou é o tempo em que as trombetas, as 7 trombetas têm que ser soadas. Eu me perguntava por que não oram para a mãe no 6º céu? Irmão Branham diz que a 7ª trombeta e o 6º céu soam ao mesmo tempo. Eu disse, por que isso, irmão Branham? Por que 6 e 7ª? Por que não tem que ser 7ª e 7ª? Afinal de contas, eu percebi que a 7ª, o 7º céu é o primeiro a ser aberto. Aleluia! O 7º céu é o primeiro a ser aberto. É o que está no princípio. Ele é que abre todos. Então, irmão, não só para no 6º, porque o 7º já foi aberto. Aleluia! Eu creio exatamente nisso. Eu disse, muito obrigado pela revelação. Então, o povo gentil será de novo cegado.
renovo a Israel. Para quê? Para a festa das trombetas. Porque a festa do Pentecoste tem que terminar. O período de 50 ou de 7 sábados tem que terminar. As eras da igreja tem que terminar. Irmã Madame diz que o nosso relógio, o relógio de Deus é Israel. Nós temos que olhar para Israel. É o tempo em que Israel tem que receber o 7º céu. O 7º céu. Tem que receber o 7º céu. Então, é necessário que os homens hoje, que o povo de Deus reconheça que não há mais tempo. Se a igreja reconhecer que não há mais tempo, se a igreja reconhecer o tempo em que ele está a viver, não vai ver nas brincadeiras. 96. Moisés, ele reconheceu o seu dia e sua chamada. Quando viu a mensagem da palavra de Deus vindicada para aquele dia, ele soube então. Pensei que vamos dar 5 minutos ou 15, afinal terminamos tudo no mesmo tempo. E concluiu o que ele era, o que era para ele fazer, através da palavra prometida. Assim, ele não temeu o que qualquer um dizia. Escuta, ele não estava envergonhado de sua mensagem. É triste ver cristãos que têm vergonha da mensagem. É triste ver pessoas que têm vergonha de William Branham. Como é que uma ovelha vai ser batizada, vai ser levada nas águas do batismo e não conhece quem é William Branham? Como? 185, vou terminar, irmão de volta. Ao mesmo tempo, a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. Apenas começou a reconhecer. Os famintos pentecostais têm começado a reconhecer que aquelas organizações não têm quaisquer das coisas que eles estão procurando. Eles estão tão torcidos e dilacerados. Veja, é a hora de reconhecimento. Reconhecimento. Você tem que reconhecer. O mundo tem reconhecido. As nações têm reconhecido. A ciência tem reconhecido. Até mesmo a ponto de tirar a o diabo tem reconhecido. É a hora em que ele pode destruir a mulher, destruir a igreja, destruir o povo. Ele tem reconhecido isso. Satanás sabe que o tempo está próximo. Por isso é que ele está a destruir. E Deus tem reconhecido que há um povo na terra que ele predestinou para a vida. Ele reconheceu que essa é a hora de enviar a sua mensagem. Ele o fez. O povo tem reconhecido isso. A noiva tem reconhecido a luz do entardecer. A noiva tem reconhecido a luz do entardecer. Quem é essa luz do entardecer? C'est Frère Branham. Ele é a luz do entardecer. Meu irmão Branham diz que onde é que eu explico? Deixa eu irmão Branham diz que a luz do entardecer, que depois do entardecer, quando escurece, vem o amanhecer. Como a luz do entardecer. Aqui, a igreja lhe meteu de fora. Ele sabe. Irmão Branham vem em preto. Shalom. Irmão Branham vem em preto. Ao nascer do sol. Eu levantar do sol. Eu levantar do sol. É o tempo em que a esposa tem que entrar no
entardecer. Irmão Mara diz que é a 1/10 hora, é a última hora, é as trevas total. Então o que acontece? Estamos a voltar o quê? Ao nascer do sol. Quando voltamos ao nascer do sol, é voltar de novo até a Cristo mesmo. É o levantar do sol. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia! Amém! 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 Eu nascer do sol. Reconheça o seu dia, a sua mensagem. A mensagem é o sétimo céu. O sétimo céu provoca o fim da intercessão. Agora escute. Agora escute. Amém? Agora diz, como filho de Deus, é quem faz intercessão, o Espírito Santo. Mas como filho do homem, não há intercessão no céu. Quando Jesus Cristo estava na primeira vinda, a intercessão estava na terra. No Senhor Jesus Cristo. Quando veio aqui, era filho de Deus, Espírito Santo. Por isso é que havia intercessão no céu. Mas agora, quando Jesus Cristo ele volta como filho do homem. Reconheça o seu dia, sua mensagem. Que dia é esse? Estamos no dia do fim da intercessão. Pelos pecados da ignorância. Porque Deus revelou tudo a sua história. Tu sabes tudo. Desde antes da fundação do mundo, tu sabes tudo. Amém? Não estamos na dispensação do Espírito Santo. Estamos na dispensação da pessoa do Espírito Santo. É todo Deus no homem. Irmão Manam diz a plenitude da divindade. Lucas 7:30. Vamos ler isso, não ouvi, mas agora vem. Deus abençoe, irmão. Amém. Esse mesmo um escudo, porque se não fosse um escudo, irão ser no chão. Amém. Reconheça o seu dia, sua missão. Os discípulos reconheceram o seu dia, sua missão. O que aconteceu com eles? Deus disse que vocês, os 12, estarão comigo. Eles estarão lá, veja, os 24 anciãos. Por eles terem reconhecido o seu dia, a sua mensagem. Deus os deu um lugar especial no céu. Amém. E se nós reconhecermos o nosso dia, a nossa mensagem, estaremos com William Branham. Irmão, quando vocês entrarem, vocês me verão. Eu sentado, onde estiverem cantando. Com um doce som. Amém. Reconheça o seu dia, a sua mensagem. E estarás lá. Porque a promessa é que todos que tu amares, todos que te amares. Agora, como é que é amar o profeta? É reconhecer a mensagem que esse profeta tem. Agora, a mensagem é o sétimo céu. A mensagem é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando vamos orar, temos de reconhecer o nosso dia e orar de acordo com essas promessas. De acordo com o que o irmão Marcos pregou muito bem, de ensino, não é? Samuel disse que, por que no sexto céu, como é que a sétima tormenta vai junto com o sexto céu? Ele disse muito bem, porque primeiro é o sétimo a ser aberto. Agora escuta, porque o sétimo céu é a descida. Amém? O sétimo céu é a descida. E ele desce e vem revelar, irmão, não é irmão Banam que revelou. Não é irmão Banam, deixa eu dizer, não é irmão Banam que abriu o céu. Foi o Senhor Jesus. Amém? Amém. Enquanto estaremos orando, os vossos inclinados. Deixa